Vamos lá. Vocês querem falar sobre a América Latina, panorama político, é isso? Coisa muito complicada. Tem jornalista na sala, não? Ah lá, dois, Deus me livre, então eu não posso falar nada. Estou brincando. Não, vamos ver. É tudo gravado, é? É, eu sei. Vamos lá. O que aconteceu na América Latina nos últimos tempos? Depende de quando é que a gente localiza os últimos tempos, né? Se localizar muito recentemente, foi uma crise financeira e o modo de sair dessa crise financeira. Se for um pouco mais para trás, aí era mais difícil. A América Latina era caracterizada por ser uma região onde os governos eram militares, ou ditatoriais, não havia democracia. E durante muitos anos, cada um desses países da América Latina procurava se desenvolver olhando para dentro e não tinha uma relação maior com o comércio internacional. Bom, isso mudou. No final da década de 80, 1988, 89, com a queda do Muro de Berlim, com a integração dos mercados, o que está por trás disso, que é a internet, essa facilidade maior que tem de meios de comunicação, tudo isso levou a um desafio para os países da América Latina. Eles não podiam continuar isolados. E como tinha terminado a Guerra Fria, com a queda do Muro de Berlim, também não havia mais razão para explicar por que havia tanta ditadura aqui. Porque não havia mais o inimigo, que era o inimigo naquela época, era o comunismo, a subversão, não sei o quê, e os americanos sustentavam os governos, digamos, ditatoriais, porque diziam que eles iam segurar a avalanche vermelha. Acabou tudo isso. Então a América Latina, nos anos 90, teve que se adaptar aos novos tempos. Ou seja, teve que preparar a sua economia para poder se integrar na economia internacional, porque estava todo mundo se integrando e era quase impossível viver no isolamento. Segundo, não havia mais sentido em manter regimes políticos de tipo autoritário, que não havia justificativa mais para isso. Isso aconteceu, de forma variada, de país para país, momentos diferentes, mas no conjunto, os países da América Latina passaram a defender sistemas políticos democráticos, com eleições, com certa periodicidade, as liberdades se ampliaram, a repressão aos direitos civis e humanos também diminuíram. Enfim, a América Latina ficou mais parecida com um país ocidental normal. E fez um grande esforço também para poder competir no mundo internacional. Porque a economia se abriu, tinha que competir. E com a democracia também ficou mais evidente ainda que a América Latina é um continente de desigualdade, muita desigualdade social. Havendo democracia, as pessoas protestam, se organizam, reclamam. Então fica difícil deixar, pelo menos, de reconhecer que há um problema de maior igualdade. E isso, então, passou a ser uma agenda da América Latina. Qualquer jornal, qualquer país que você vá, então o tempo todo falando que a educação não vai bem, a saúde não vai bem, tem que fazer reforma agrária. Enfim, esses temas que no passado eram mais ou menos sufocados. Embora as situações estivessem lá presentes, mas não se discutia. A partir desse novo momento de abertura democrática, esses países passaram a discutir mais abertamente a sua situação interna. Bem, a reação dos países não foi a mesma, porque as possibilidades de cada um desses países não é semelhante, cada um tem lá suas peculiaridades. Eu não vou falar de um por um, porque fica muito longo, mas vamos falar de alguns que posso depois servir para fechar a nossa conversa, dizendo quais são os tipos de caminho que esses países percorreram. Vamos começar lá pelo norte. Se quiser, começa pelo sul também, mas vamos pelo norte. O México. O México nunca chegou a ser um país de tipo de regime militar, ao contrário, eles tinham lá um controle civil, mas era um país de partido único, que era chamado PRI, Partido Revolucionário Institucionalizado, que foi o partido que fez a Revolução Mexicana, que é antiga. Foi anterior até a Revolução Russa de 1917, a mexicana é anterior. E o México era um país que tinha um partido único muito poderoso e com as outras características que eu já mencionei. Também passou por um processo de democratização e, para resolver a sua situação econômica, ele tomou a decisão de fazer um acordo de integração com os Estados Unidos e com o Canadá, chamado NAFTA. Bom, esse acordo fez com que houvesse um enorme afluxo de recursos dos Estados Unidos, mais do que do Canadá, para o México, e um afluxo também de comércio muito grande do México para os Estados Unidos. Então o México deu um salto muito grande nesta base, um país cuja economia se integrou
profundamente a economia americana. Para vocês terem uma ideia, o México exporta para os Estados Unidos no mínimo 85% do que produz. 85 ou 90%. O Brasil é 18%, 17% para os Estados Unidos. Você vê a diferença enorme de relacionamento do México com os Estados Unidos. Eles, pouco a pouco, o México conseguiu ampliar a sua vida democrática, teve eleições, tem mais de um partido, e ainda não é completamente, na nossa região sempre a democracia é um pouco arranhada aqui e ali. Se quiserem um pequeno casinho sobre o México, na eleição do último presidente, que se chama Calderón, eu estava no México na época da posse do presidente novo do México, e eu estava com outros antigos presidentes da Espanha, Felipe González, um do Uruguai, o Sanguinetti, eu acho que do Chile, o Ricardo Lagos. E aí nós fomos procurados pelo partido da oposição que tinha perdido a eleição, porque havia uma confusão danada, porque eles não queriam deixar o presidente eleito tomar posse no Congresso. Foi preciso fazer uma negociação, eu participei dessa negociação, para que eles permitissem, o Congresso foi ocupado pelos deputados do partido que perdeu, não queriam deixar o presidente entrar para jurar a Constituição, fizemos uma negociação para o presidente entrar por uma porta lateral, jurar e cair fora. Então, uma democracia, mais ou menos, porque se você não respeita completamente na alma das pessoas o resultado da eleição, né? Mas, enfim, de qualquer maneira, está lá o presidente novo eleito, o Calderón, não sei o quê, e o México se integrou bastante à economia internacional e sofreu mais que qualquer outro agora a crise internacional por uma razão muito simples, porque essa crise última foi nos Estados Unidos. Então, paralisou os Estados Unidos, paralisou o México. A taxa de crescimento do PIB mexicano esse ano vai ser 7 pontos negativos. Então é uma coisa forte, né? A nossa vai ser por volta de 0, já é ruim. A deles é 7 abaixo de 0. Então, porque eles estão muito ligados aos Estados Unidos. Depois eu falo da questão social, que dá para falar mais englobadamente. Bom, então o México é assim. Se você for para o extremo sul, para o Cone Sul aqui da América Latina, vamos ver o Uruguai, a Argentina e o Chile, já a situação é um pouco diferente. O Chile é uma pequena economia, uma economia do tamanho da 10ª parte de São Paulo, é igual ao Rio de Janeiro, mais ou menos, sozinho. Então, é uma economia pequena. É um país relativamente mais educado, em termos médios, tem um grau de educação geral superior à nossa. Eu fui professor no Chile e professor na América Latina em vários países. Geralmente os melhores alunos são os argentinos e os chilenos, e os uruguaios. Só depois é que vem os brasileiros. Isso é chato, mas é assim. E o fato é que os chilenos têm um nível educacional razoável, um pequeno país que teve uma ditadura feroz durante os anos da Guerra Fria, porque tiveram elegido o presidente Allende, que era socialista. Então derrubaram o Allende, veio o Pinochet, que foi um ditador bastante duro. Foi muito difícil passar dessa situação de ditadura do Pinochet para a democracia. Fizeram uma aliança chamada Concertación entre os socialistas e os democratas cristãos, ganharam a eleição já algumas vezes, já acho que 3 ou 4 vezes, agora estamos de novo em eleição, mas reconstruíram a democracia no Chile. E o Chile tinha que arranjar um modo dele se integrar, né, no desafio da economia internacional. O México se integrou, como eu disse aqui, se ligando aos Estados Unidos. E com isso ele aumentou muito a sua industrialização. Os americanos passaram a fazer as suas fábricas, se transferirem para o México, que a mão de obra é mais barata. E no México fizeram uma espécie de, eles chamam maquila, que são as fábricas que ficavam perto da fronteira com os Estados Unidos, agora já vai mais para o centro do México também, que eles juntam partes e peças produzidas fora e voltam para os Estados Unidos. Mas se industrializou, tem uma classe trabalhadora, tem uma classe média e tal. O Chile não tinha um mercado grande ao lado ao qual ele pudesse se integrar. Ele tinha que encontrar mecanismos de se integrar no mercado internacional. E encontrou. Como? Percebendo que nesse mundo atual você pode ter certos, que chamam-se nichos, pedacinhos do mercado global que podem ser úteis, e tendo aquilo que é importante no mundo atual: criatividade, tecnologia, capacidade de organização. Então os chilenos inventaram coisas simples, mas importantes. Por exemplo, se algum de vocês quiser e puder, e no futuro poderão, passear em Paris, podem comer ostra lá. A ostra que vocês vão comer em Paris geralmente veio do Chile. Você pode dizer, mas isso é uma bobagem, ostra.
É muito difícil produzir ostra para exportar, para estar no dia seguinte em Paris, porque tem que ser no dia seguinte, porque a ostra estraga, tem que coletar a ostra no dado momento, a ostra tem que ter uma base de criatividade, de criação boa, tem que ter tecnologia para fazer isso, tem que ter transporte, tem que ter capacidade de comercializar. Não é fácil. Eles fizeram com a ostra, mas fizeram com outras coisas mais. Inventaram o salmão. Quando eu era da idade de vocês, salmão era só para rico. Agora salmão já não é só para rico. Muita gente come salmão, porque o salmão é chileno. Não havia, eu morei no Chile nos anos 60. Não havia salmão no Chile. Eles criaram, inventaram o salmão, mas inventaram mais que o salmão. A marca de salmão chileno, o comércio do salmão, o circuito de comercializar, são capazes de exportar salmão. Vinho, mesma coisa. Fizeram marcas de vinho extraordinárias. Em qualquer lugar do mundo você encontra vinho chileno. Por que eu estou dizendo isso? Porque no mundo atual, cada país tem que encontrar o seu caminho. E o caminho não é o mesmo. O Chile não tem um mercado interno para sustentar a sua indústria. Não tem um vizinho grande como tem o México, como os Estados Unidos, com o qual ele possa se acoplar. Ele se lançou sozinho, desenvolveu uma base tecnológica, sua capacidade de negociar no mundo, e o Chile tem mantido taxas de crescimento razoáveis. Pega os outros dois que eu mencionei aqui, o Uruguai e a Argentina, que são muito diferentes desse aspecto que eu vou mencionar. A Argentina é um país extraordinário, tem talvez um dos solos mais férteis do mundo. Dizem que só a Ucrânia pode se comparar à Argentina em termos de fertilidade do solo, uma agricultura extraordinária. Também é um país de um nível educacional extremamente razoável, é um país chamado homogêneo, do ponto de vista até racial. Se diz que é homogêneo, tem bastante indígena, mas eles fazem conta que não tem. O Chile também, 10% da população chilena é indígena, mas lá ninguém fala disso, porque ficam no sul. Mas, de qualquer maneira, em geral, são homogêneos, mais que o Brasil. O Brasil é um país variado, né, de muitas raças, essa coisa. Lá não, a Argentina é mais homogênea, mais educada, um nível de renda mais elevado. A Argentina, no começo do século passado, no século XX, era uma das 6 ou 7 maiores economias do mundo e foi perdendo espaço comparativamente com outros. Comparado com o Brasil, o produto argentino era o dobro do Brasil. Hoje o PIB argentino é 1/3 menos que São Paulo. São Paulo sozinho é a Argentina mais 1/3. Então a Argentina perdeu relativamente posição em comparação com outros países. Mas ela tem uma base muito boa. Ela tem uma base muito boa agrícola. Agora mesmo, com a crise por causa da China, que compra muita matéria-prima, sobretudo soja e essa coisa toda, a Argentina foi capaz de se ajeitar. Então a Argentina conseguiu, na base tradicional, ou seja, agricultura, sem ter tido um grande avanço na parte industrial, ela conseguiu se equilibrar à moda antiga e perdeu velocidade em comparação com outros países. E politicamente, a Argentina, que tinha passado por dramas extremadamente complexos desde o tempo do Perón, que foi um ditador dos anos 50, 40, 50 e tal, a Argentina criou um sistema democrático, mas no qual existe a predominância de um partido, que é o partido chamado justicialista, que são os peronistas, e que não é propriamente uma coisa definida. Todo mundo lá é justicialista, né? E quando um partido tem todo mundo, não é partido de ninguém. É um modo de dizer, né? Mas é um partido que permitiu à Argentina criar uma certa classe média relativamente saudável, forte. E essa classe média quer continuar sendo forte, mas não está muito disposta a fazer investimentos muito grandes. A Argentina consome muito mais do que investe. Então ela avança, mas ela dificilmente, até agora, ela não deu um salto maior para poder dizer, bom, esse país resolveu sua integração no comércio mundial, mudando de patamar. Ela continua no patamar anterior. Ela é um grande país exportador de matérias-primas, o que ela faz muito bem, e que tem um nível de vida razoável. E mantém um jogo democrático aberto, ou seja, liberdade de imprensa e tal, mas sempre com um certo sentido populista. O que eu quero dizer com isso? Em que o líder é mais importante que as instituições. As instituições não valem tanto quanto o chefe de Estado. A herança do peronismo. Tem instituições, tem Congresso, tem Judiciário, mas o Poder Executivo tem muita força em comparação com essas outras instituições. Então, a Argentina se organizou dessa maneira. O Uruguai é um paísinho pequeno, muito pequeno, tem 3 milhões de habitantes. Teve eleição esse fim de semana. É um país também
homogêneo, de base agrícola, e com um nível educacional muitíssimo elevado, e que desde o final do século XIX tem uma tradição de ter um Estado protetor das populações mais carentes. Tem uma base social boa. Não é? É um país que oferece, tem muitos aposentados, é um país de funcionários, e que tem uma base agrícola também boa. Também passou por uma ditadura, todos passaram. Aí a história, os fatores gerais interferem em todos, então a história é um pouco a mesma. Teve ditadura, militares, Boldaberry, não sei o quê, faz a democracia, e criaram um sistema partidário. Houve essa eleição de domingo, e o atual presidente do Uruguai chama-se Tabaré Vázquez. É um médico, e ele é o presidente da chamada Frente Ampla. Frente Ampla é o conjunto dos partidos de esquerda, inclusive os tupamaros, que tinham sido subversivos, revolucionários contra os militares. O Tabaré chefia essa Frente Ampla, é um senhor muito respeitável, eu gosto dele, muito respeitável e tal, e presidiu o Uruguai dentro das instituições. Quer dizer, o Uruguai, chefiado por um governo da chamada Frente Ampla, portanto de esquerda até Tupamara, não feriu a democracia nem coisa nenhuma, respeitou as instituições. A Argentina, que não é governada por ninguém de esquerda, a toda hora a democracia é mais arranhada do que o Uruguai, porque o Uruguai tem instituições mais fortes. Agora, nessa última eleição, quem saiu em primeiro lugar é um senhor que chama-se Mujica. Ele próprio foi tupamaro, mas é um senhor, tem 75 anos, você sabe, depois dessa idade, a pessoa já fica um pouco mais tranquila. Então, ele é meio bonachão. Não sei se vai ganhar no segundo turno, mas ganhe um ou ganhe outro. O outro é o Lacalle, já foi presidente da Argentina, é conservador. Ganhe um ou ganhe outro, as instituições são tão fortes no Uruguai que dificilmente haverá qualquer mudança assim, mais profunda, mais dramática na situação uruguaia. A questão toda é saber se o Uruguai vai continuar obtendo um nicho de mercado. Basicamente é carne, eles vivem muito da carne e dependem disso, eles estão dentro do Mercosul e tal. Ou seja, de qualquer maneira, o Chile e o Uruguai são democracias estáveis. A Argentina é uma democracia um pouco demasiado personalista. E o México, embora tenha um jogo democrático, como diz, hasta por aí no mais. Não chega a ser propriamente, porque é difícil, cada eleição ainda é traumática no México. Embora as regras gerais sejam democráticas. E todos esses países conseguiram, bem ou mal, obter um modo de sobreviver nesse mundo integrado globalmente. Há outros países com muito mais dificuldades. Alguns por razões internas. A Colômbia. A Colômbia tem a guerrilha e tem o narcotráfico, que ocupa uma parte importante do território da Colômbia e tal. Não fosse isso, a Colômbia seria mais parecida com o Brasil, entre o Brasil e a Argentina. Eles mantêm as regras democráticas na Colômbia, embora seja difícil de entender como, porque todo o tempo tem luta contra a guerrilha, contra o narcotráfico, não sei quanto, mas eles mantêm as regras democráticas. O país tem um potencial econômico enorme, não se sabe muito bem até que ponto isso é facilitado ou atrapalhado pelas drogas, porque as drogas, pelo menos no passado, levaram muito dinheiro para a Colômbia. A Colômbia se industrializou até certo ponto, conseguiu também, até por exemplo, exportando flores, pode parecer que é uma coisa simples, mas não é, conseguiu também uma certa presença no mercado internacional, e é um país, digamos, que pertenceria à mesma família desses países democráticos que eu mencionei. Já é muito mais difícil o ajuste dos países que têm população heterogênea e nas quais as minorias sufocam as maiorias. O que eu me refiro aí? Países que têm população indígena majoritária e que são governados por não indígenas, e que culturalmente têm um desprezo para com os indígenas. Bolívia, até certo ponto, Peru, menos, Guatemala, até certo ponto. Bom, e Equador. Esses países não são fáceis de fazer esse ajuste, porque eles, além dos problemas sociais, aos quais eu já vou me referir daqui a pouco, e terem que resolver como é que eles vão se integrar num mundo que se globalizou, como é que eles se integram economicamente, eles têm um outro problema: como é que eles se integram culturalmente e como é que eles resolvem as diferenças internas. Bom, isso tem sido dramático. Todos esses países hoje estão sob a inspiração bolivariana, ou seja, do Chávez. Depois eu falo do Chávez. Por quê? Porque são países em que a injustiça é tão grande, sempre foi tão grande, que é fácil você ter uma palavra contrária a tudo que está aí.
e que pega a Bolívia. Pela primeira vez o Congresso da Bolívia tem indígena. E a Bolívia tem 70% de indígenas, ou mais. Então, é difícil, é uma dominação muito distorcida. Né? Então, quando o pessoal elege o Evo Morales, que além de cocaleiro é indígena, bom, ele representa historicamente alguma coisa, né? Tem significado. Como é que ele vai ajustar essas demandas que ele tem com o mundo moderno e com a democracia? Não é simples, é um processo que é demorado, é complicado. Por exemplo, na questão econômica. A Bolívia só tem um bem realmente importante, que é o gás. São países que dependem muito de um produto, que tem que ter um consumidor. O consumidor natural do gás da Bolívia é o Brasil, porque está perto e porque nós não temos tanto gás e precisamos do gás da Bolívia. Fizemos aí um gasoduto, até foi no meu tempo, fizemos um gasoduto com a Bolívia, de repente a Bolívia desapropriou a Petrobras, tomou conta da Petrobras. Bom, então isso criou uma dificuldade, a Petrobras agora está buscando alternativas, está procurando óleo aqui na Bacia de Santos, está procurando óleo lá no Golfo do México, está fazendo uma usina de gás de coefeito no Oriente Médio. Quer dizer, a longo prazo vai ser um problema para a Bolívia, porque o Brasil é o consumidor principal e como foi expropriado, não vai reclamar. Um país grande como o Brasil nem deve, tem que se entender que não pode deixar de entender a situação boliviana. Eu acho que o Lula está certo nisso e não pressionar a Bolívia, além de certo ponto, mas vai se precaver. Então a Bolívia no futuro vai ter problemas de que ela vai fazer, porque ela está imbuída da ideia de que se o Estado tomasse conta do gás, resolveria tudo. Não resolve, porque vai precisar de mercado, etc, etc. Então esses países têm muita dificuldade de fazer a sua integração ao mundo global e manter algumas formas democráticas tradicionais, até porque elas não funcionaram no passado, porque elas levaram a uma discriminação muito grande dentro dos países. Equador é um pouco diferente, mas não tanto. O Equador tem uma diferença, a Bolívia também tem isso. Você tem o altiplano da Bolívia, onde tem mais indígena, e tem a fronteira com o Brasil, de Santa Cruz, e aí tem uma tensão muito grande entre essas duas províncias. No fundo, uma tensão até cultural, porque umas são mais indígenas e outras menos. No Equador é a mesma coisa. A costa tem um significado e o altiplano tem outro. Lá, Quito é uma coisa e Guayaquil é outra. Então são países muito difíceis, porque isso dá tensões políticas muito grandes, toda hora tem tido confusão. Tem sido muito difícil estabelecer uma regra. E o Peru fica no estado intermediário. O Peru está crescendo a 5% ao ano nos últimos 15 anos. Mas a população do Peru não está crescendo bem economicamente. E também tem populações indígenas fortes. E também tem muita discriminação. Então, é difícil compatibilizar democracia, desenvolvimento econômico e discriminação. E desigualdade social. Isso acaba dando confusão. Pode mais cedo ou mais tarde. Então, aí você tem alguns países onde não se vê muito claro o que vai acontecer, porque eles têm uma situação objetiva difícil. Bom, Venezuela, que hoje apresenta como um marco de saída para alguns desses países. Venezuela não tem população indígena tão expressiva, não tem alguma população mestiça, mas a questão não é cultural, né, na Venezuela. Porque na Venezuela você teve uma elite absolutamente cega aos interesses nacionais, que dominou a Venezuela há muito tempo, a Venezuela tem petróleo é sempre um problema, veja os países do Golfo, porque o petróleo gera uma riqueza imensa, e essa riqueza é sempre apropriada por poucos, que depois tem que distribuir. Então, no caso da Venezuela, o governo venezuelano, que cria uma classe média, né, e que nem sempre olhou para o povo. Os governos venezuelanos foram caracterizados no passado pela corrupção, não todo o tempo, mas durante algum tempo, bastante tempo, e pela pobreza. Você conhece a Venezuela, você chega em Caracas, enfim, é bastante expressivo de ver todo cercado de favela, não sei o quê, e muita riqueza. Bom, chega um momento também que essa democracia cansou, porque ela não resolveu as questões populares, e quando elegeu o Chávez veio com uma retórica e com uma prática. Eu vou resolver tudo como? Centralizando na minha mão, com o Estado, partido quase único. Enfim, tem democracia só mais ou menos relativa, né? E tem apoio popular, porque ele passou a dar recursos para a população. Pelo menos tem parte da população, senão ele não se reelegeria esse tempo todo. Não tem uma situação resolvida tão pouco, primeiro porque essas desigualdades continuam muito grandes e porque há um setor muito anti-Chávez, e o país muito dividido. E segundo,
porque não, até hoje, pelo menos que eu saiba, ele não gerou uma modificação na base da economia venezuelana. Ele gerou uma melhoria na situação social, mas não produziu um novo tipo de economia. Continua dependendo do petróleo. E isso dificulta muito a solução. Bem, e nós aqui, Brasil? Bom, nós, de alguma maneira, isso aqui é uma democracia. Bem ou mal conseguimos ajeitar as instituições, de vez em quando a gente tem um arranhão aqui, outro arranhão ali, mas no geral não. Você tem liberdade, você tem o jogo. E o Brasil, do ponto de vista econômico, tem muito maiores recursos que todos esses países. Por quê? Porque o Brasil tem simultaneamente uma base agrícola muito forte, uma base industrial muito forte e um setor de serviço muito forte. E, no fundo, para poder ser muito forte em qualquer setor hoje, você tem que ter uma forte base científico-tecnológica. Tem que ter escolas, tem que ter universidades, tem que ter liberdade. Essas são pré-condições para você ter crescimento econômico em países de democracia. Se você não tiver, nos outros também, se não tiver uma forte base científico-tecnológica, você não avança. O Brasil tem uma base, porque somos muitos, são 200 milhões, 10% de 200 milhões já é muita gente. Então nós sempre temos, embora seja muito desigual, você tem o lado que avança mais, é muito numeroso. Dá sustentação para você ter uma expansão da sua atividade econômica. E o Brasil tem uma expansão econômica muito razoável. Depois que houve a estabilização da economia, com a questão do real, isso ficou visível que era possível avançar muito mais, e estamos avançando muito mais. Então o Brasil é um país que tem uma base econômica maior que todos os demais países da região, e que foi capaz também de, ao mesmo tempo que aumentou muito suas exportações, ele direcionou, não para um país só como os Estados Unidos, mas nossas exportações são muito diversificadas. Nós exportamos produtos manufaturados, além de produtos agrícolas e de matérias-primas. Agora está um pouquinho mais complicado, não vou entrar nesse detalhe, que é mais complicado por causa do real, está mais caro para poder exportar, mas a base é boa, o Brasil tem uma boa base. Bem, a questão social já é mais complicada em todos esses países. E, de alguma maneira, os países da América Latina aprenderam, alguns deles, aprenderam a, pelo menos, começar a enfrentar as questões sociais com mais energia. Umas questões sociais são gerais. O que é que eu chamo de gerais? Educação, saúde, né? São questões universais. E você não tem outro jeito. Você tem que melhorar a base pública dessa oferta de serviço. Ou você tem uma boa educação pública, ou você tem uma boa medicina pública, ou não avança. Né? Pelo menos com um país com tanta desigualdade como os nossos, depende de um governo depende que o governo seja capaz de ofertar serviços melhores. Bem, não com exclusividade. No caso do Brasil, o Serviço de Saúde, por exemplo, foi criado na Constituição de 88, chama-se SUS, Serviço Único de Saúde. Aí é uma mistura de serviços públicos com serviços privados, mas o serviço privado pago pelo governo, de toda maneira, mas toda pessoa tem direito a ser atendido pela saúde. Não é assim nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos está lá o Obama tentando lutar para conseguir para conseguir o que nós já temos. Ou seja, que todos os americanos têm o direito de ser atendidos, mesmo que eles não paguem o seguro privado. No Brasil, mesmo quem não paga seguro, tem direito. Você pode discutir a qualidade, sempre se pode discutir a qualidade. Mas, geralmente, no nosso caso, quem mais reclama é quem não usa o SUS. Quem usa o SUS não reclama tanto quanto a classe média que não usa e que acha que o SUS é uma porcaria. Não é tanto assim. Então, o SUS tem melhorado, enfim. A saúde avançou. Como é que você mostra isso? A queda da taxa de mortalidade infantil. Foi enorme no Brasil. Ela caiu digamos, em 1990, devia ser 45 por mil. Hoje deve ser o quê? 15, eu não sei, eu não tenho o último dado. Mas por mil. Quer dizer, caiu muito, porque a mortalidade infantil é muito importante, porque significa alimentação, tratamento da mãe, não sei o quê e tal. Então é um indicador bom de que a coisa avançou na área da saúde. Então, serviços universais. Essa é a grande vantagem dos países do sul do continente. Argentina, Uruguai e Chile. Eles há muito tempo têm serviços de saúde e serviço educacional bom. Muito melhor que o nosso. Eu disse aqui no início. Quer dizer, eles generalizaram o ensino fundamental há um século. Nós nos atrasamos muito. Mas agora, pela primeira vez, todas as crianças estão na escola. Teoricamente. Depois começa a discutir, mas que escola? Quantas horas fica lá? Quanto ganha o professor? Que ensino dá? Bom, é verdade. Tem 1000 problemas. Mas houve um primeiro avanço que nós conseguimos
aumentar, estender a oferta educacional. Esses serviços são fundamentais, né? E eles diferenciam a qualidade de vida das pessoas enormemente. O país não precisa ser rico para ter bons serviços, nem ser tão poderoso. A América Central tem países que não são tão ricos assim, como a América Central, como a Costa Rica, onde o serviço é muito bom. Para não falar de Cuba, que por definição é bom, né? Mas Costa Rica tem serviço educacional bom, tem serviço de saúde bom, e Costa Rica não é um país tão rico assim. Depende de como você leve a sua política, como é que você faz assim, um misto entre a política econômica e a social, mantido um quadro de liberdade. O Brasil tem conseguido, muda o governo, mas não, esses processos já estão mais profundos, continuam avançando, independentemente das mudanças de governo. Isso é muito importante, que haja uma certa continuidade em certos processos. Agora, há outras questões que são mais específicas e que não são universais e que também têm que ser tratadas. Quando você tem um nível de pobreza muito elevado, como é o caso do Brasil, e a taxa de oferta do emprego não cresce suficientemente para fazer frente ao crescimento da demografia, você tem um nível de pobreza muito alto e que tem que resolver. Daí a questão do que se chama transferência direta de renda, as bolsas. Essas bolsas foram inventadas pelo Banco Mundial, que é um banco que existe no mundo aí, nos anos 90, no começo dos anos 90. E aqui no Brasil a esquerda toda era contra, no mundo, na América Latina toda, porque diziam que isso era esmola, e que tem que fazer emprego, e não esmola. Pouco a pouco fomos verificando que não adianta, você tem que fazer emprego, mas tem que atender as pessoas. Então, esses programas de transferência de renda direta se generalizaram na América Latina. Tem 15 países que fazem isso. Quem faz melhor é o Chile. Porque o Chile ele dá um estipêndio para a família, dá um recurso para a família. Se a família puser a criança na escola, se a mãe se tratar, se não sei o quê, e o governo acompanha isso, até que essa pessoa se integre nos serviços universais. Não fica toda a vida dependente de ter um recurso. Bom, mas o Chile são 250 mil famílias, o Brasil tem 11 milhões. Então é muito mais fácil atender 250 mil do que 11 milhões. Eu não estou justificando, mas estou explicando. É por isso que não se faz mais depressa aqui, né? No ponto intermediário está o México. O México tem 6 milhões de famílias, eu acho que chama-se Progressa, o programa que eles têm lá, e teve efeito. E aqui também teve efeito, esses programas de bolsa tiveram efeito. Isso somado à compreensão de que é preciso aumentar o nível de salário mínimo real, e outras questões, mas não vou entrar com detalhes para não cansar vocês. Temos vários programas, um chamado LOAS, que é da Lei de Orgânica de Assistência Social, que os velhos no Brasil, que moram em famílias que não têm uma renda per capita maior de 1/4 do salário mínimo, recebem um salário mínimo. Então tem milhões de pessoas idosas, de famílias pobres, que recebem um estipêndio. Tem outro programa que foi feito já no tempo até dos militares, que é a aposentadoria rural. Quer dizer, mesmo quando uma pessoa no campo não contribuiu para a Previdência Social, quando ela chega a uma certa idade, ela tem um salário. Isso é transferência de renda. Quer dizer, ela não contribuiu com nada e vai receber. E os outros são esses de bolsa. Além da reforma agrária, que no fundo também é um programa especial, que implica também em alguma distribuição de renda, com adicional, que se for bem feita, ela poderá liberar a pessoa que pode trabalhar e pode viver do seu próprio resultado. No conjunto, você olha os indicadores sociais da América Latina, eles estão melhorando. Estão melhorando porque, de alguma maneira, os governos aprenderam a lidar com essas questões sociais. Em suma, claro que a gente pode olhar as coisas de copo está todo cheio, tá vazio ou está cheio? Está no meio. Então, depende do ângulo que você olha, está cheio ou está vazio. Aqui é assim. Em todos esses países, com exceção talvez do Uruguai, que já está mais para cheio, mesmo a Argentina, os outros estão meio cheio e meio vazio. Se você quiser demonstrar que está tudo insuficiente, pega a educação, meu Deus. Tem exemplos abundantes. O Brasil participa de alguns testes aí, chamado PISA, com os países da Europa. Nós não sabemos, nossas crianças não sabem ler bem, não sabem matemática, não sabem ciência. Você pode criticar à vontade. Tem 1000 lados que você pode olhar. A questão de saúde, ainda assim, a taxa de mortalidade infantil é muito mais alta do que em um país desenvolvido. Mas só que quando você olha no tempo, houve um avanço. Então, eu acho que a situação na América Latina é essa. A questão do desafio econômico é persistente. Alguns estão conseguindo mais, outros menos, desenvolver capacidade de lidar
com os desafios da economia global. A participação do Estado nas economias varia de país a país, é normal que varie. Alguns países precisam de mais Estado, outros de menos Estado, isso não é uma coisa dramática. Eu acho que tem que ter bom senso para saber como é que equilibra e quando equilibra, em que áreas equilibra. Você precisa ter de bons governos, isso sim, para que governos eficientes, que entreguem, sobretudo por causa da área social, e que mantenham as regras do jogo. Se o governo respeita as instituições, falei do Uruguai, pode eleger um Tupamaro, ele vai respeitar, porque a cultura política já está entranhada nele, ele vai respeitar, não vai quebrar as regras. Né? Se o país não é institucionalizado, é sempre perigoso. Pode haver um ditador de plantão que entusiasme, que faça plebiscito e ganhe eleição através do voto majoritário. Isso não é democracia. Democracia não é ganhar a eleição. É respeitar quem perdeu também, é ter regras de rotatividade do poder. Enfim, o panorama da América Latina, visto assim muito, muito depressa, correndo, porque eu sei que a Daniela já está me olhando com certa inquietação, porque eu falo muito, mas o panorama, a meu ver, é esse, é uma região que está em transformação. Vocês são jovens, não viram aquilo que, pelo menos eu vi, a Daniela é muito mais moça que eu, não viu também, mas eu via, isso aqui era um continente desolado, com ditadura, com uma economia incipiente, que não avançava, com muita pobreza, sem esperança. E hoje não é tanto assim. Tem 1000 problemas, mas os problemas são muito menores do que os... Não sei se são menores, nós temos mais capacidade de enfrentá-los do que nós tínhamos há 50 anos. Por isso eu mantenho um prudente otimismo. Estou à disposição para responder perguntas.